Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, vou estar compartilhando com vocês uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos lá para o Salmo 119, né, no verso 81, que diz assim: Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando tu me consolarás? Pois estou com odres de fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os seus mandamentos são verdade, com mentiras me persegue. Ajuda-me. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Palavra do Senhor. Irmãos, aqui nessa mensagem, no Salmo 119, no verso 81, fala aqui de uma lamentação, né? De alguém que está passando por uma situação bem difícil. E a gente vê muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia passando por situações assim bastante desconfortáveis, né? Até para o nosso próprio crescimento. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso lugar de conforto é na igreja. É na presença de Deus. É lá que a gente precisa, é realmente o nosso lugar em que a gente precisa ser confrontado e lapidado para que a gente se aproxime e se achegue no centro da vontade de Deus. É lá que a gente vai conseguir enxergar os nossos pontos cegos através dos nossos irmãos, através dos nossos colegas, através dos nossos amigos de igreja. É lá que Deus vai tratar as nossas debilidades, né? E aí a gente sabe que no meio de povo de Deus existe assim tudo quanto é tipo de situação. Uma delas, algumas delas a Bíblia relata, né? No ministério de José conta que os irmãos dele, os 11 irmãos ali, como igreja, forjaram, inventaram uma situação mentirosa para prejudicar José. Pegaram a túnica dele, sujaram de sangue, levaram até o pai e para aquele pai, aquele filho tinha morrido de fato. Porém, aquilo era uma mentira, né? Quando a mulher de Potifar, ela pega e fica com a roupa de José, ela se agarra na roupa e mostra para Potifar, ele realmente tinha tentado algo muito ruim contra a esposa dele. Porém, era mais uma mentira, né, de Satanás para prejudicar José, porque Deus tinha um propósito na vida de José. Então, quando os caluniadores se levantarem para falarem mentiras a seu favor, glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor porque Ele te deu assim um pouco mais de couro grosso nas costas para você suportar, né, as mentiras desse povo, porque para a pessoa que tá ali convivendo com aquela situação é terrível. Você viver com pessoas mentirosas, você conviver com pessoas que são maldizentes, que inventam história, muitas vezes até choram dizendo que aquilo que está dizendo é verdade, porém Deus, Ele sabe, Ele conhece a verdade mais do que ninguém, Ele conhece o coração do homem, né? E em muitas situações, nós como povo de Deus, a gente está assim, ó, como esse personagem aqui do Salmo 119, capítulo 81, desfalecido, sem força, né? Mas é na palavra de Deus que a gente encontra o consolo, né? É na palavra viva do Senhor que a gente consegue o acalanto que a gente precisa e a mudança de história. E se a gente permanecer no centro da vontade de Deus, entendendo que é Ele que vai dar o socorro no momento certo, como Ele diz, Ele é o socorro presente na angústia, né? É Ele que faz, é Ele que efetua todas as coisas. E a gente precisa ser forte, ser corajoso. A gente mesmo em situações adversas, a gente precisa permanecer firme. A gente precisa continuar olhando para Cristo e andar para frente. A gente precisa confiar no autor e consumador da nossa fé e saber que Ele trabalha para aqueles que nele esperam.
esperam. Isso é um mistério que Deus ele coloca na vida da gente, que ele diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Nós não precisamos trabalhar, porque ele já está trabalhando em nosso favor. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente assim esteja em situações adversas, mesmo que a gente seja a pessoa prejudicada da situação, ainda assim o Senhor ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Cristo, se o seu coração decidiu ser fiel a Cristo, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Muitas vezes os homens estão com o mesmo coração da mulher de Potifar ou com o mesmo coração dos irmãos de José. Eles são parte do reino de Deus, porém têm atitudes totalmente horrorosas, totalmente contrárias ao que Deus nos ensina a praticar. E eles estão ali do nosso lado, do nosso meio, eles estão ali muito próximos de nós e eles têm poder de nos prejudicar. Porém, mais vale a gente ter a proteção de Deus, a gente passar por essa tempestade e permanecer fiel e firme ao Deus da nossa salvação, aquele que traz o bálsamo no momento certo. Nós não sabemos quais são os momentos, nós não sabemos como funciona essa história, mas a gente sabe que confiando em Deus e fazendo a coisa certa, decidindo não contaminar o nosso coração, não contaminar a nossa mente com as atitudes dos outros, porque se o mal não está em nós, o mal está naquela pessoa, vai ficar com ela. É ela que vai ser prejudicada pelo próprio mal que ela está praticando, não é nós. A gente, aos nossos olhos, aos olhos daquele momento que a gente está passando, parece que nós estamos perdendo, mas Deus ele sabe que não. Deus ele sabe que aquilo ali é um preparo, é mais uma forma de ele conhecer o nosso coração, é mais uma forma dele saber como é que a gente reage às situações adversas, né? Então assim, deixa Deus trabalhar na sua vida, sejam firmes, fortes, corajosos e confiem na palavra de Deus. E como diz esse salmo aqui, né? Aqui no finalzinho, deixa Deus verificar a bondade dele na nossa vida, né? E assim a gente pode abrir a boca e guardar os testemunhos de Deus, porque o que é que a gente vai ter lá na frente para a gente propagar é o testemunho de Deus, como José até hoje. Olha só quantos anos que José não existe mais, mas aí ó, o testemunho dele, a forma com que ele tratou os perseguidores dele, tá vivo até hoje, a forma com que ele tratou os irmãos dele, que simularam a morte dele, é uma coisa terrível, irmãos. Olha para essa história, mas ainda assim o testemunho dele é lindo, ele realmente tinha motivos para que Deus confiasse nele, para que Deus usasse ele como um vaso de honra, né, para que ele pudesse ainda assim abençoar aqueles irmãos. Então a gente não sabe qual é o propósito de Deus, mas a gente sabe que caminhando com ele, mesmo que a gente esteja sem força, ele é a nossa força, ele é a nossa justiça, ele é aquele que no tempo oportuno ele age em nosso favor. Então fique com essa palavra, confie em Deus, permaneçam nas suas igrejas e tenham fé que o Senhor ele está trabalhando em nosso favor. A paz seja com todos, que vocês tenham um excelente final de semana e que Deus os abençoe em nome de Jesus.